Olá, meu amigo, minha amiga. Lutar por causas justas sempre vale a pena e sempre valerá. E hoje é um daqueles dias em que pessoas como eu e você devemos ter uma satisfação muito grande de termos a certeza de que nós estamos do lado certo da história, do processo civilizatório. Porque hoje a civilização deu alguns passos para a frente aqui no Brasil, obrigando com que a barbárie desse alguns passos para trás. Hoje aconteceu um fato muito importante em São Paulo que terá repercussão no nosso país na questão que aflige a todos nós, a segurança pública. Diante de uma semana em que a gente ficou bombardeado ali por uma série de insanidades que pareciam que não seriam contidas jamais. Mas nada como termos espaços como o nosso portal e outros tantos, tanta gente fazendo isso que nós fazemos todos os dias, lutar pelas coisas justas. Enquanto isso, ainda alguns grupos da extrema-direita bolsonarista, essa gente que vive no mundo paralelo, jurídico inclusive, estão ainda falando uma série de bobagens, e as bobagens que eles estão falando hoje comprometerão o futuro do inelegível, da figura que eles tentam proteger de alguma maneira. São muitos atos falhos, porque essa gente, de fato, eles têm muitos problemas. Eu vou trazer aqui para vocês também algumas cenas absolutamente inusitadas que mostram coisas aqui que são inacreditáveis que estão acontecendo no nosso país. Bom, antes de entrarmos nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva também, se puder, no nosso clube de membros e participe aqui do nosso chat, mande seu comentário, dê o seu joinha e vamos ajudar o nosso portal a chegar a cada vez mais pessoas como você. Lembrando que nós estamos nos últimos dias da votação no IBEST, o nosso portal aqui concorre como o seu canal predileto aqui nas redes sociais para opinião política, para as análises políticas. Quem está competindo comigo agora é uma pessoa da extrema-direita que, enfim, é muito popular nesse campo aí. Eu espero que a gente consiga vencê-la, né? Bom, vou deixar o link na descrição, mas vamos agora para os nossos temas. Gente, começando aqui com essa situação aqui. O Globo hoje anunciou, e alguns jornais repercutiram, um fato que aconteceu. Em meio a tantas coisas que a Polícia Federal apreendeu lá na sede do PL, apreendeu isso aqui também. Polícia Federal apreende contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. Documento foi encontrado durante busca e apreensão na sede do PL. Defesa do ex-presidente não comenta. O que a matéria está dizendo? A matéria está dizendo que foi fruto de ilicitude? Está acusando o inelegível de alguma coisa? Não, está apenas registrando que aconteceu isso, né? Mas quando a figura é muito bandida, ela comete atos falhos, né? E foi a situação do inelegível hoje. Aí ele veio para as redes sociais, ele postou que, olha, que bobagem, isso é uma fake news. Eles estão dizendo ali que encontraram um contrato de 900 mil. Não era contrato, não. Eu gastei esse dinheiro na reforma lá da minha casa, lá em Angra, e paguei com Pix, seus bobalhões. Simplesmente ele está confessando que, numa tacada só, gastou 900 mil reais. Claro, o dinheiro vem mole para ele. Sempre foi uma pessoa que nunca gostou de trabalhar, nunca trabalhou. Na presidência da República, a gente acompanhava a agenda dele, a gente vê que ele era um total vagabundo. Ele entregou o nosso país para todo tipo de grupo que pudesse dar alguma sustentação para ele fazer as coisas que ele fez, cometer crimes reiterados uns atrás dos outros. Mas vejam só o comportamento do sem noção, né? Mais um deles, né? Todo felizão. Tiram o patrimônio dele. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vaze essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news. Não teve fake news nenhuma, né? Mas é inelegível vir com essa história aí, enfim. Eu acho que muitas pessoas que já estão de forma muito lenta, percebendo que sempre seguiram uma pessoa sem escrúpulos, que é uma figura que gosta muito de dinheiro, né? Ele gosta sempre de movimentar muito dinheiro em benefício próprio. Quem sabe essas pessoas despertem em algum momento, né? O nosso papel aqui é mostrar o que acontece. Mas não tem fake news nenhuma, não. Mostra que o que a figura gosta muito é de dinheiro vivo, inclusive de operar com dinheiro sem declarar, né? Esse aí ele disse que declarou, mas enfim, são coisas que acontecem nesse mundo cão. Gente, o fato significativo de hoje foi esse aqui.
O ministro Flávio Dino, enquanto estava como ministro da Justiça no governo Lula, ele desenvolveu ali uma ação para que todas as polícias, um projeto do governo federal, fez com que todas as polícias apresentassem ali seus cronogramas para a colocação, a adaptação de câmeras corporais nas polícias de todos os estados. O único estado que estava ali muito contrário era o estado de São Paulo, com o filhote de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Na época, o ministro Dino aliás, já não era mais ministro, ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha deixado o Ministério da Justiça. Mas aí ele comentava aqui sobre câmeras corporais. Vamos acompanhar aqui. Formação, claro, manual de doutrina, claro, e câmeras. É esse o caminho pelo qual a experiência mostra. A experiência de São Paulo mostra a pretérita que eu me refiro. E a experiência pretérita, que no governo Dória implementou câmeras, e a letalidade policial, o número de policiais mortos reduziu e o número de cidadãos ou de pessoas envolvidas com algum conflito também diminuiu. A experiência atual no Rio de Janeiro mostra que é um mecanismo efetivo. A Bahia foi o primeiro estado a celebrar conosco uma parceria. Bom, e aí é o seguinte, durante o processo de campanha eleitoral, a questão das câmeras era uma questão que o Tarcísio de Freitas, ele não queria adotar de jeito nenhum. Nessa entrevista a gente tem a noção do que dizia a figura dentro desse arcabouço, do poço infundo da ignorância. Agente de segurança há uma vacilação, né? E ele não pode vacilar em alguns momentos. O que eu vejo da Câmara? Para mim, é um voto de desconfiança para o agente da segurança pública. Eu estou dizendo, de certa forma, e isso fica implícito, olha, policial, eu não confio em você. Eu preciso te monitorar. Então, a visão do Tarcísio era essa visão da extrema-direita completamente deturpada, sem a menor base científica, sem a menor base humana, sem a menor preocupação social. Todos nós sabemos que se um servidor público ele não está monitorado, ele pode, por algum desvio, cometer alguma situação que não esteja prevista na legislação e escapar sem nenhum tipo de sanção. Quando alguém lida com a segurança, com a vida das pessoas, isso aí requer um cuidado extremamente especial. Então, o Tarcísio de Freitas estava tendo essa posição. E hoje ele mudou radicalmente. E isso, gente, significa um recuo dessa barbárie. Ele reconhecendo a barbárie, reconhecendo os passos errados e mostrando agora que vai adotar aquilo que já foi preconizado pelo governo federal lá atrás. Isso, gente, terá um impacto na vida social aqui no nosso país muito grande. Isso vai fazer com que as polícias sejam reeducadas no seu comportamento. Mais pela razão de saberem ali que fazem parte de um corpo social que não podem praticar qualquer tipo de violência, do que especificamente por um detalhe, por uma câmera, que é um fato muito importante, mas que terá um efeito psicológico, um efeito no que representa a segurança pública, muito além do que a câmera, que vai salvar a vida do policial, a vida de muitos policiais e a vida de muitas pessoas também eventualmente envolvidas em crimes. Muitas pessoas perguntaram, e eu quero reiterar aqui no vídeo anterior, algumas críticas que eu fiz aqui ao senhor Deltan Dallagnol, que são críticas no comportamento dele de falar as mesmas coisas que Bolsonaro tem falado. Bolsonaro, além dessa insanidade aí, ele acabou de publicar um Twitter dele aqui com o seguinte texto: diretor da Polícia Federal rebate Lira e diz que não existe imunidade absoluta de parlamentares. Olha só, é exatamente isso, não existe imunidade absoluta, como não existe nenhum direito absoluto. Eu comentei com vocês, eu quero sublinhar isso, que na nossa Constituição Federal existem uma série de direitos fundamentais garantidos aos cidadãos e à sociedade de um modo geral. Esses direitos nos sistemas constitucionais, eles são tão importantes que eles são elencados no começo das constituições. A Constituição elege ali seus valores principais e coloca ali. E depois vai tratando de outros assuntos. Quando existem conflitos entre um artigo que está lá no final da Constituição e um outro artigo que está lá no começo da Constituição, os intérpretes, os julgadores, eles mostram que existe ali nesse conflito
interesses que são preponderantes, e esses estão sempre no começo das constituições. Por conta disso, o parlamentar ele não tem o direito extremado, impune, absolutamente sem limite, absoluto, para falar qualquer coisa, porque alguns crimes são perpetrados pelas palavras. A incitação ao crime. O cara pode chegar lá no parlamento e fazer uma série de incitações a crimes. Alguns grupos sociais começar a falar de racismo, começar a falar, por exemplo, que todos os dallagnóis devem ser eliminados da face da terra, que são pragas daninhas. Claro, gente, estou até usando aqui uma expressão muito forte, não é isso que eu quero nem que eu penso. Eu só estou dizendo que, através desse tipo de reflexão, as pessoas se colocando no lugar, elas começam a ter uma noção do que pode acontecer se o parlamentar fizer um uso extremado, sem nenhum tipo de balizamento de um direito, como um direito absoluto que não existe na Constituição. Não existe nenhum direito à vida não é absoluto, direito à liberdade não é absoluto. Se o direito à liberdade fosse absoluto, ninguém poderia ser preso. Então, existem ponderações. Então, uma pessoa não pode usar o direito à imunidade parlamentar para atacar, destruir pessoas. Isso não é permitido ao parlamentar. Ele tem, por efeito de um ato como esse, um ato criminoso, responsabilidade também. Claro que o constituinte, as pessoas que fizeram as constituições, como aqui no nosso país, elas pensaram no mundo civilizado e não no mundo da barbárie. E no mundo civilizado, alguém que ocupa a tribuna deveria fazer o uso para representar o seu povo, para falar coisas importantes, fazer críticas às instituições, críticas a comportamentos, e não utilizar isso para fazer a destruição de qualquer valor, qualquer pessoa. Mas essa gente da extrema-direita não consegue compreender a diferença entre a civilização e a barbárie. Eles acham que o direito foi colocado na Constituição foi para permitir que eles praticassem crimes sem nenhum tipo de sanção. E são contra esses pensamentos e essas pessoas que fazem essa profusão de intoxicações jurídicas é que eu estou aqui, às vezes, fazendo pontuações muito contundentes. Então, senhor Dallagnol, o bolsonarismo, o Van Hatten, Dudu Bananinha, Nicolas Ferreira, vocês estão completamente equivocados. Se cometerem crimes e baterem lá no Supremo Tribunal Federal, serão condenados. E para finalizar o nosso encontro aqui, eu trouxe para vocês uma fala aqui do Nicolas Ferreira, de ontem, falando aqui como será o futuro do Bolsonaro. Ele é muito valentão, né, o Nicolas Ferreira, e está dizendo aqui o que deve acontecer com um criminoso como o Bolsonaro. Claro que ele não falou para o Bolsonaro, né, mas vai atingir o Bolsonaro isso aqui que o senhor Nicolas anda falando. Vamos lá. Preciso com que um parente, talvez, de um grande líder possa sofrer um atentado nas mãos de criminosos para que a gente abra os olhos, que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de tem que socializar. É socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia e acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns. Olha, o Bolsonaro, quando for preso, a lei diz hoje que tem progressão de regime, tá? Mas eu espero que passe essa proposta do senhor aí, que o caso de um criminoso tão contundente como a figura do inelegível, ele realmente, no caso dele, não tem direito à progressão de regime, não. Vou concordar com o senhor, tá? Passou pela dosimetria, deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. A paz no nosso país vem com pessoas que cometem crimes e são responsabilizadas pela justiça. Nisso nós concordamos, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!